A partir de 2019, Jair Bolsonaro assume a presidência da República. E os desafios do novo mandatário serão grandes, sobretudo na área de segurança pública, que enfrenta uma grave crise. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com Paulo Storani, ele que é especialista em políticas públicas. Paulo, muitas pessoas afirmam que Bolsonaro defende medidas radicais na segurança pública. Como o senhor avalia essa questão? Bom, primeiramente, no Brasil nós temos uma cultura de tudo ser feito pela metade, nunca ser feito completamente a ideia que foi apresentada para a solução de um problema. Essa é a razão pela qual nós continuamos com os mesmos problemas, porque a solução não é atacada diretamente. A gente quando fala em reforma política, ela acaba numa meia reforma política. Quando fala em reforma previdenciária, ela fala sobre uma meia reforma previdenciária, uma reforma fiscal. Então, no Brasil temos essa tendência, porque quando vai ser discutido no Congresso, e mais em razão de movimento da sociedade civil organizada, acaba a gente não tendo aquilo que a gente precisa, né? Então, quando se fala de propostas radicais para a solução de um problema, parece que ele está trazendo alguma coisa nova para um problema que pode ser resolvido no mais ou menos. Não, segurança pública não cabe mais o mais ou menos. Ela precisa realmente atacar nas suas raízes para que a gente possa ter uma perspectiva de um país mais seguro, porque nós não temos um país mais seguro em razão dos próprios indicadores. Eles vêm aumentando progressivamente, numa velocidade assustadora, porque as medidas que foram tomadas eram sempre medidas paliativas. Então, chegou a hora de nós termos medidas duras, por isso que as pessoas chamam de radicais, para tentar solucionar um problema que, se não fizermos agora, as outras gerações receberão isso como legado. Entre algumas das medidas que podem ser adotadas por Bolsonaro está a redução da maioridade penal. O senhor acredita que isso, de fato, pode reduzir a criminalidade? Primeiramente, isso é uma das medidas de tantas outras. Nós estamos falando que a base de todo o sistema de segurança pública é a base legal. Nós estamos falando da Constituição Federal, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Execução Penal, que precisam, em alguns momentos, serem revistos, principalmente o Código de Execução Penal. Porque não pode alguém cometer um crime, por exemplo, de homicídio, e ter uma condenação de 20 anos, que é a pena máxima para homicídio, se não houver nenhum outro agravante, ele, sendo primário, cumprir 1/6 da pena, progredir regime. 1/6 da pena são 3 anos e meio. Né? Então, alguém que tira a vida de um cidadão, de um pai de família, de uma mãe de família, de um filho, vai ficar no máximo 4 anos preso e vem para a liberdade, mesmo que ele vá dormir na cadeia, no regime semiaberto. Né? Isso é um absurdo. A lei ela foi feita, primeiro, para ser cumprida, segundo, para trazer a paz jurídica, a ordem social. Quando a ordem social ela é perturbada por uma violação da norma, por um crime cometido como homicídio, ela precisa ser restabelecida na consciência das pessoas. Com a condenação dura. Primeiro, para punir aquele que tirou a vida de alguém. Segundo, para que a sociedade saiba que aquilo é reprovável e punível de uma forma dura. Então, ela tem um efeito educativo que, infelizmente, nós não estamos tendo aqui no Brasil por conta dessa condescendência, dessa permissividade na nossa legislação. Precisa ser revista. E um dos pontos é a redução da maioridade penal. A Carta de Pequim, que é o documento que originou todo esse movimento sobre como tratar o menor que infringe a lei, ela fala sobre uma idade mínima. E ela não estipula, a Carta de Pequim, onde todos os países começaram, em 18 anos, absolutamente. Ela fala que não pode ser a prisão ela acontecer muito cedo, né, mas ela deve obedecer a alguns princípios relacionados à própria mentalidade do jovem que cometeu o delito, o nível de consciência que ele tem daquilo que ele está fazendo, e com certeza hoje os jovens de 16 anos sabem muito bem o que estão fazendo quando tira a vida de um cidadão, quando estupra uma menina, uma mulher. Então, realmente precisa ser revisto essa questão. Paulo, o Bolsonaro defende também o porte de armas para os cidadãos de bem. Como você avalia essa polêmica proposta? Primeiro vamos falar sobre o direito do cidadão adquirir uma arma para sua defesa, né? Então, adquirir arma para defesa. Se ele usar para essa arma que não seja para sua defesa, ele tem que ser punível e punível gravemente com isso. Eu acho que tem até que, se for autorizado, que haja um agravamento ou pelo menos uma
uma medida que aumente a pena de crimes cometidos por armas, mesmo que legais, por cidadãos que adquirem e que têm o seu porte, mas que não seja para a sua defesa. Então, por quê? Porque da mesma forma que você dá a liberdade, você tem que determinar também responsabilidade. Não adianta você dar uma liberdade sem responsabilidade. Esse é o grande problema no Brasil. Nós pensamos em ter toda a liberdade do mundo, mas não ter a responsabilidade de conviver com outras pessoas e respeitar o direito dos outros. Então, isso necessariamente, se acontecer, precisa de uma medida de agravamento das leis, principalmente das penas cometidas por crime de pessoas que têm arma e arma adquirida legalmente. Porque se é ilegal, já há um agravamento relacionado a isso. A questão do direito das pessoas usarem arma. A minha posição sempre foi no sentido de não cercear a pessoa do direito de autodefesa. Se o Estado brasileiro não tem condição de prover segurança para as pessoas, como você pode impedir que ela crie sua própria segurança? É a mesma coisa, é você impedir o seu corpo de se proteger das doenças que normalmente ataca. E a gente só não fica doente porque nós temos um sistema autoimune que impede que essas doenças façam mal a gente. Então, como é que você pode impedir o corpo de se autoproteger? Como é que nós podemos impedir o cidadão de se proteger? Então, é um direito quase que natural do ser humano, da sua autodefesa, principalmente da sua família e da sua casa. Então, existem restrições. A legislação atual hoje, existente, é uma das mais modernas do mundo. As pessoas não sabem disso, né? O estatuto que regula o acesso e o uso da arma de fogo no Brasil é um dos mais modernos do mundo. Existem algumas questões que podem ser revistas? Sim. A questão da idade, que é 25 anos, poderia ser reduzido talvez para 21 anos. A burocracia para você adquirir arma poderia ser melhorada, porque é muito tempo que você tem. Então, até para atender às propostas feitas durante a campanha eleitoral, o presidente podia rever isso. Paulo, Bolsonaro anunciou o general Fernando de Azevedo e Silva como novo ministro da Defesa. Você acha que esse é um bom nome para poder compor a pasta? Sim. Primeiro que vamos entender que é um especialista em defesa nacional. Os outros ministros, sem desmerecê-los, que passaram pela pasta, eram simplesmente agentes políticos que estavam à frente de uma pasta. Parece que o presidente eleito Bolsonaro ele está optando por um especialista para atuar dentro do conceito de defesa, né? Da mesma forma que levou o juiz Moro para ser o ministro da Justiça, que ele é um especialista em combate à corrupção. Então ele focou muito bem a sua política pública na área de justiça no Brasil, o combate sistemático à corrupção e ao crime. Então, quando a gente olha as pessoas, nós vamos perceber que elas estão ali sendo escolhidas através de atributos técnicos e profissionais, e não um agente político que normalmente foi feito no Brasil ao longo dos anos, onde nós já tivemos, no Ministério da Educação, por exemplo, vários agentes políticos que não tinham nenhuma afinidade com a pasta. E talvez esse seja o motivo pelo qual nós temos um dos sistemas educacionais da América Latina, um dos piores, né? Muito atrás de Chile, muito atrás do Uruguai, que são os dois melhores, mas a opção do presidente da República eleito é de agentes técnicos. Então, acredito que na defesa seja um bom nome e principalmente articulado com as perspectivas que se tem de emprego das Forças Armadas na própria segurança pública. Não podemos pensar a segurança pública simplesmente com atividade de polícia na rua. Segurança pública começa na fiscalização de fronteiras, impedindo que os grandes insumos da violência entrem no Brasil. Nós estamos falando de drogas, que abastece toda essa economia que gira em torno do tráfico de entorpecente, das armas que são traficadas, para que essas facções criminosas controlem seus territórios contra outras facções, que combatam as forças públicas. Então, nós estamos pensando numa visão de território, e quando nós temos um ministro da Defesa com essa visão de território, com uma visão dentro desse aspecto militar, nós temos aí uma perspectiva, sim, de pelo menos uma ação incisiva, e vamos ver qual o resultado que isso vai ter mais adiante na área de segurança pública. Sérgio Moro será o novo ministro da Justiça e também da Segurança Pública. Por tudo que ele fez na Lava Jato, o senhor acha que ele de fato poderá combater a criminalidade como ele fez na Lava Jato? As pessoas talvez vejam o juiz Sérgio Moro primeiro pela pessoa que ele é, o profissional de excelência, né, correto e duro na sua ação, como todo juiz deve ser, né?
E o duro, eu falo, é cumprir a lei, é ser justo, e não ser condescendente e ser permissivo, né? Então, mas as pessoas esquecem que o juiz Sérgio Moro é o maior especialista, né, no Brasil, das operações mãos limpas, que foram aquela que acabou com as máfias na Itália, principalmente em Sicília, né? Então, ele foi um grande estudioso, é tema de tese dele defendida nos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado que ele fez. Então, ele se tornou um grande especialista, ele sabe como fazer, e ele sabe, o juiz Sérgio Moro, do que aconteceu na Itália, que desconstruiu as operações mão limpa, que foi exatamente a ação governamental e do Congresso Nacional Italiano, desqualificando as ações que foram implementadas para resolver o problema relacionado às máfias. Por quê? Porque não era só a questão da máfia ligada ao crime, era como ela controlava vários políticos na Itália. Então, sabe que o Congresso Nacional lá, e através, com a ajuda do próprio, na autoridade máxima da Itália, eles acabaram desconstruindo e desqualificando mãos limpas. O juiz Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, nós temos a possibilidade de continuidade desse processo e nós temos realmente uma possibilidade de sucesso no combate à corrupção sistemática no Brasil. Então, e relacionado à segurança pública, ele já direcionou o que está sendo prioritário para ele, como nós já falamos anteriormente, controle de fronteiras. O combate sistemático a todo o financiamento, a forma de financiamento das drogas e armas no país. Então, pelo menos que foi acenado pela sua vontade, ele já tem essa visão e com certeza isso será acrescida com as pessoas que ele irá levar para trabalhar com ele. Temos uma possibilidade de sucesso também nesse período, nos próximos 4 anos. Bolsonaro disse recentemente que vai bancar os gastos da segurança pública com o dinheiro da loteria. Você avalia essa proposta como boa ou ruim? Precisamos entender que o sistema de segurança pública brasileiro ele é fundamentado em contenção policial. Se você olha o artigo 144 do capítulo da Constituição Federal, que trata da segurança pública, todo o sistema ali apresentado é um sistema policial, das polícias federais e das polícias estaduais e as guardas municipais. Não se fala em outra medida não seja polícia. O que eu quero dizer com isso? Porque toda política pública apresentada pelos governadores do estado, por exemplo, relacionados ao que vai fazer para solucionar o problema, sempre aumento de efetivo, compra de viatura e compra de armamento, né? E isso cai muito bem no ouvido do eleitor, porque ele foi acostumado a compreender que segurança pública é isso. Quando, na verdade, segurança pública é muito mais do que isso. Polícia simplesmente uma das bases de pelo menos 3 que existem na segurança pública. Mas relacionado a isso, quando você não tem mais condição de contratar policiais e talvez de adquirir mais viaturas e mais armas, você precisa pensar em políticas alternativas. Por quê? Porque existe um limite que os estados possam contratar agentes públicos. E você não vai contratar só policiais na administração pública, porque tem outros serviços que devem ser prestados na saúde, na educação, na própria administração da coisa pública. Então, chegou um momento em que você não tem mais como contratar policiais. Os recursos estaduais estão nos seus limites. 14 estados da federação já não têm condição mais de empenhar os seus recursos públicos em razão da folha de pagamentos ser alta e já está extrapolando os limites constitucionais. Então, não tem mais como contratar. Como resolver isso? Investir em infraestrutura que possibilite a diminuição ou a não necessidade de você ter policiais na rua. Nós estamos falando de sistemas de apoio, nós estamos falando de sistema de vigilância na cidade, nós estamos falando de determinadas ferramentas tecnológicas que podem auxiliar os policiais, utilização de drones em operações, aeronaves que possam ser adquiridas para apoiar a ação policial. Então, são várias outras medidas que vêm ao encontro dessa proposta feita pelo presidente eleito, no sentido de criar receitas que possam utilizar na segurança pública, como na própria loteria, por exemplo, né, que há uma arrecadação muito grande relacionada a isso. Então, você vai garantir uma receita que vai proporcionar às instituições policiais um aparelhamento de tecnologia, de equipamento, e que realmente possa produzir um efeito significativo. E quando ele faz isso, ele também está fazendo criando uma política que seja capaz de integrar os estados que não têm recursos para contratar esse equipamento, mas com fornecimento do próprio governo federal, e isso é uma forma inteligente, para que esses estados possam aderir a essa política pública,
tenhamos uma política nacional e não uma política local sobre segurança pública, mas também que possa centralizar todas as ações dentro do Sistema Único de Segurança Pública, de recursos e de políticas públicas. Aí sim temos uma política nacional, coisa que falta ao Brasil. Como o senhor acha que o governo deve atuar para poder frear a corrupção que tem dentro das polícias? Primeiro, continuar aquilo que a Lava Jato fez, né? Porque a partir do momento que as mais altas autoridades corruptas do governo federal, do Congresso Nacional, estão envolvidos em crime e são identificados e punidos, consequentemente, isso vai refletindo nos cargos e nos órgãos subordinados, não só no governo federal, mas nos próprios estados. Lembrando que aqui no Rio de Janeiro nós temos um governador preso, e está muito preso. Um outro governador que só está solto por força de habeas corpus. A possibilidade do governo que está saindo agora no Rio de Janeiro, do Pezão, ser processado e ser condenado e ser preso. Então, quando você tem um presidente preso, um ex-presidente preso, um ex-governador preso, isso vai refletir lá na ponta. Então, o que precisa? Fiscalização. Ser duro com uma fiscalização contra o profissional corrupto, porque ele macula não só a sociedade. Por quê? Porque ele está ali para protegê-la e não para usufruir da sociedade. Então, quando isso ocorrer, tem que ter uma punição grave, criar mecanismos, isso acredito que o Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, consiga produzir junto com o Congresso Nacional leis que sejam duras contra o servidor público corrupto, para ser o mais rápido possível extirpado da própria corporação, porque a presença dele ali acaba afetando toda a instituição na sua imagem. Então, são medidas que deverão ser tomadas nesse sentido e que, com certeza, nós vamos sanear essa situação. O Rio de Janeiro está sob intervenção militar há algum tempo, mas, na prática, os moradores não estão sentindo a paz que possivelmente essa intervenção traria para os moradores. Por que você acha que isso está acontecendo? Primeiro que as pessoas devem entender que a intervenção foi uma medida que foi tomada e todo mundo achava que todas as Forças Armadas iam entrar no Rio de Janeiro e resolver o problema do Rio. E essa expectativa ela se deve, como eu falei anteriormente, numa noção que as pessoas têm que você resolve o problema com contenção policial ou contenção militar. Não se resolve, o problema é muito mais profundo, né? E você não iria conseguir resolver um problema construído ao longo de 30 anos em 10 meses. Seria uma ingenuidade muito grande, e eu falo isso durante várias entrevistas, das pessoas que acham que seria o suficiente para resolver o problema do Rio de Janeiro, simplesmente decretando uma intervenção, fazendo com que as Forças Armadas agissem pontualmente, não resolveu, mas se ela não tivesse sido decretada, a pergunta que eu faço é, em que ponto nós estaríamos, se não tivesse ocorrido a intervenção? A polícia tem um problema sério de efetivo, um problema sério de pagamento, um problema sério de motivação da tropa, principalmente pelo fato de vários profissionais, policiais militares e civis, sendo caçados e mortos sistematicamente ao longo dos últimos anos. Então, é uma corporação que estava afetada pela condição de segurança, pela própria insegurança desses profissionais, não durante só o seu serviço policial, mas também no seu horário de folga, e isso levando risco também para suas famílias. Então, a intervenção ela veio como um alento, uma força que inspirou a boa parte da instituição policial, veio um apoio necessário, porque ela promove a contenção que permite os policiais militares e civis nas operações mais duras ou mais arriscadas. Então, a força em conjunto veio muito bem ao encontro da necessidade do Rio de Janeiro naquele momento, mas talvez o maior legado dessa intervenção seja o que ela vai produzir em termos de relatório. Tenho tido contato com algumas autoridades da intervenção e tenho mostrado para eles a necessidade deles, ao final desse período, produzir um relatório da dificuldade que eles tiveram e propostas, né, que possam ser implementadas para auxiliar a própria polícia, o próprio Estado, o próprio governo, naquilo que deve ser feito em segurança pública, principalmente relacionado à própria legislação. Se eles conseguirem produzir esse relatório e entregar ao próximo presidente da República na sua posse, e isso vai pautar os próximos 4 anos de governo do Bolsonaro. E a própria desenvolvimento legislativo do Brasil no Congresso Nacional, se deputados tomarem essas propostas e implementarem em termos de mudança da legislação.
Então, eles podem sim, pela essa experiência de 10 meses aqui de intervenção, produzirem algo que efetivamente auxilie o Rio de Janeiro e outros estados nas suas ações de segurança pública. Como o senhor acha que o governo deve investir em desenvolvimento social para dar mais opções às pessoas que estão aí à margem da criminalidade? Bom, eu falei aqui anteriormente que a base de todo o sistema de segurança pública é a legislação, Constituição Federal, leis infraconstitucionais e todas aquelas relacionadas às ações penais, né? E tem 3 pés. Um deles eu falei sobre polícia, ações de polícia, de uma forma geral. O outro pé desse tripé são as ações sociais, né? Por quê? Porque se a polícia ela tem uma visão de curto prazo, é ação imediata na rua, prevenindo ou reprimindo o crime que está por acontecer ou que aconteceu, você precisa ter uma visão de longo prazo. E são as ações sociais que podem produzir uma modificação no longo prazo. Porque, por melhor que seja a nossa polícia, se você não promover ações, principalmente junto às populações mais vulneráveis, principalmente o jovem que busca o crime como opção de vida, você vai ter que estar sempre melhorando o sistema policial, porque você está sempre vendo todo um grupo de pessoas que buscam o crime como meio de vida aumentando sistematicamente. Então, ao mesmo tempo que você melhora a polícia, você precisa intervir nesse círculo vicioso. Se nós conseguirmos interferir nesse círculo vicioso, atuando no jovem, principalmente a partir de 10 anos de idade, tomando como base aquela pesquisa feita pelo Observatório da Maré, e essas ações sociais irem até os 18 anos de idade, então são 8 anos de ações sistemáticas para faixas etárias diferentes, tentando impedir que esse jovem busque o tráfico como opção. Você vai ter o quê? Você vai ter uma diminuição da força do tráfico. Da mesma forma em que você vai ter jovens que não vão morrer tão cedo e nem entrarem para o crime tão cedo, né? Então, a partir desse momento, e eu estou falando do quê? Nós estamos falando de ação na escola, impedindo a evasão escolar, melhorando a qualidade das escolas brasileiras, não só no projeto pedagógico que se torne mais atraente para o jovem, mas criando condições que na própria escola o jovem se sinta mais à vontade e mais atraído com atividades esportivas, atividade de ofício, por exemplo, que é muito comum em escolas americanas. Os jovens que estão ainda nos primeiros anos, a partir do início da adolescência, já aprendem ofícios. Não quer dizer que eles vão se transformar em marceneiros, em outra atividade, mas eles vão ser empreendedores, coisa que a gente não fala nas escolas brasileiras. Empreendedorismo, trabalho em equipe e liderança. Se começarmos a tomar essa base exatamente na escola, que tem em toda a comunidade, e que é um polo de atração das pessoas na comunidade, que são as escolas, é uma ação social importante e que vai impedir que esse jovem entre no tráfico. Você está ajudando o jovem a ter uma oportunidade futura na vida e você vai estar impedindo que ele entre para a atividade criminosa. Mas para isso você tem que ter uma política pública. E para isso a população precisa ter a consciência da necessidade de uma ação como essa, acreditar nela e ter paciência, porque é um prazo que isso vai acontecer. Isso não vai acontecer de um ano para o outro, como normalmente os políticos prometem, que no próximo ano, no meu governo, vai tudo acabar. Não, não vai acabar. Mas as medidas devem ser implementadas e elas vão ter efeito sistemático ao longo dos anos seguintes, desde que haja continuidade de uma política pública tão importante como essa. Essa é uma ação social, junto com tantas outras relacionadas ao urbanismo, relacionado à atenção básica de saúde dessas comunidades mais vulneráveis. Então, é um conjunto de ações, não só relacionado à escola, mas que, com certeza, irá mudar a visão de comunidade desses grupos mais vulneráveis e ensiná-los também, ou dar exemplo de cidadania para eles. Se isso acontecer, nós temos a certeza que realmente essas medidas serão uma boa nova. O Conversa Pública desta semana vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente tem um próximo encontro na semana que vem. Até lá, tchau!